Bom dia a todos. Quero inicialmente cumprimentar o senador Ciro Miranda pela condução à mesa, igualmente a senadora Cátia Abreu pela iniciativa de trazer esse debate, e os meus respeitos ao senador Cristóvão Buarque, um grande lutador, aí, emblema na educação pública. Quero também estender meus cumprimentos aos membros da mesa, né, e já de início dizer que a minha fala ela vem marcada do lugar de onde eu falo, do Ministério da Educação. É difícil separar, né, profissional. Eu sou professora dessa área, professora na universidade, exatamente na área de política e gestão, e principalmente os meus 8 anos na Secretaria de Estado do Paraná, quando também estive até 2010 como secretária de Educação, e isso traz uma marca forte pela lida, né, com as escolas, e num Estado que, historicamente, foi um dos primeiros a ter a eleição direta e se mantém até hoje, né, a eleição para os diretores, e, portanto, tem uma visão em relação a essas questões, mas vou procurar limitar minha fala pela perspectiva do Ministério da Educação. Eu gostaria de iniciar apontando só, localizando aí o que entendemos como escola, que a escola no mundo, na humanidade, ela se constitui, então, como uma organização formal, ela tem regras legais, é administrada por órgãos de controle do Estado, responsáveis, então, pela questão educacional. Essa escola, no entanto, apesar de ser uma instituição formal, ela tem uma cultura própria, ela não é qualquer instituição dentro do Estado. E com uma cultura própria, ela traz elementos diferentes, por exemplo, de uma administração empresarial, de uma administração hospitalar. Nessa cultura específica da escola, nós vamos ter alguns elementos importantes, como o tempo, o espaço, saberes, pessoas, e especialmente aí uma necessidade de uma organização específica em 2 grandes vertentes, uma vertente de política e outra vertente administrativa. Bem, esse controle político da administração da educação pública, ele é estudado no Brasil a partir de 1930. Não significa que não tenha existido anteriormente, mas nos estudos aí nós temos apontamentos sobre a administração escolar a partir de 1930, onde começa a trazer para as nossas escolas estudos clássicos, mas que vêm das teorias de administração da empresa. Então, de fato, os nossos primeiros administradores de escola deveriam estar mais próximos de teorias que apontam, né, para uma boa administração empresarial. Isso no Brasil evolui na medida em que se constituem os cursos de formação, as universidades, enfim, os estudos e pesquisas sobre a área, e começamos a pensar em estudos mais críticos voltados numa educação, numa administração educacional. E aí temos uma série de livros e temas que discutem isso na década de 70, 80. Mas eu gostaria de situar que, para nós, hoje em dia, discutirmos a administração escolar, discutirmos gestão escolar, nós temos que nos ater às nossas discussões atuais que normatizam aquilo que realmente está posto, que é a gestão democrática da escola. E entender o que é essa gestão democrática. E eu coloco a ponto eu não, mas, enfim, todas as lidas aí pela educação apontam que essa gestão democrática tem um foco específico, que é o foco no projeto político-pedagógico da escola. Enfim, a escola tem que ter um sentido, ela tem que ter uma orientação, e para a organização desse espaço, a organização dessa gestão. Bem, gestão democrática, então, o que significa? Pela própria Constituição Federal, feita por essa casa, né, que nós respeitamos, a nossa Constituição maior, coloca que o ensino, então, vai ser ministrado dentro dessa perspectiva, que é o artigo 206, o item
Sexto, gestão democrática do ensino público na forma da lei. Bem, qual lei? Nós vamos encontrar, então, na LDB, na 93/94, o que seria esse princípio democrático. Então, no artigo 3º, novamente, repete a Constituição, a gestão democrática do ensino público, na forma desta lei, e aí já aponta para a Lei 93/94, e da legislação dos sistemas de ensino. Tá? E aqui eu quero enfatizar bastante o respeito a cada ente da federação e a cada sistema. E no artigo 14, que se mantém os sistemas de ensino, que definirão, então, as normas desta gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades, conforme os princípios quais? Participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola. Então, eu entendo que não foi de forma infantil e não foi foi realmente deliberada colocar essa participação dos profissionais da escola como uma gestão coletiva, entendendo-se democratização da escola como essa gestão de um espaço coletivo. E, da mesma forma, a participação da comunidade escolar e local nos conselhos. Bem, isso posto que essa é a visão da escola que temos, e da gestão dessa escola como gestão democrática, eu me lembrei de uma tese de uma aluna orientanda minha, em que ela fazia um depoimento que, para mim, é muito importante, situando quem é esse diretor. E essa minha orientanda, na sua tese, aponta o seguinte, ela fala sobre um diretor. Ao assumir a função de diretor, esses sujeitos rapidamente percebem o acúmulo de afazeres a eles atribuídos, e para os quais não são capacitados a priori. Eles passam a responder diretamente pelos resultados dos educandos, administram recursos financeiros, são responsáveis pela organização pedagógica e administrativa da escola, organizam e controlam os recursos humanos, são indutores da atuação das instâncias colegiadas, além de possuírem toda a sociedade ajuizando as suas práticas. E entendo que as pesquisas estão respondendo justamente isso, né? Atuam, muitas vezes, com estruturas escolares mínimas, falta-lhes condições materiais, técnicas pedagógicas para o desempenho de ações efetivas na escola. O que eu quero colocar com isso e com esse pensamento dessa minha orientanda é que a escola tem suas peculiaridades. Eu não tenho um diretor que serve para todas as escolas do Brasil. E eu acho que a gestão democrática ela traz justamente essa ideia de pensar nessa especificidade do que acontece naquela comunidade. Bom, além disso, nós temos que a função possui duas faces articuladas entre si. A face pedagógica, que discute, então, as atividades escolares, a questão curricular, o projeto político-pedagógico da escola, e a face administrativa, porque há uma gestão administrativa da escola que incorpora a pedagógica, tem que dar respostas, mas ela tem suas bases nas discussões da administração e nas discussões financeiras. Bem, eu trago, então, alguns dados que eu entendo serem necessários para essa casa refletir sobre o processo de escolha de nomeação dos nossos diretores. O diretor, enfim, ele vai estar numa escola, e entendemos que cada escola tem que ter o seu diretor, tá? Porque existe aí alguns movimentos também que pensam o contrário. Quantas escolas nós temos no Brasil? Ou seja, quantos diretores nós temos indicados, nomeados por concurso, seja lá como for. Nós temos, então, ali indicados 192.676 escolas, todas com diretores. Tá? Distribuída aí nas diferentes regiões, que eu não vou entrar no mérito. Desses diretores, eu dividi ali ainda por dependência administrativa. Vou passar mais rapidinho, eu fiz até uma divisão aqui por estado, tá? Mas vou passar rápido, porque esses dados vocês vão ficar com eles. Quantos tipos de estabelecimentos, então, nós temos? Na rede federal, dá quase 0%, nesse total de quase 200 mil escolas. Nós vamos encontrar 16% de escolas estaduais, 64% de escolas municipais, entra aqui também a educação infantil, tá? E 20%
de escolas privadas. Tá? Bem, nessas escolas eu fiz uma rápida divisão, 12% estão na região norte, 39% na nordeste, 31% na sudeste, 13% na sul e 5% das nossas escolas e os nossos diretores estão na região centro-oeste. Bem, como é que é a seleção dos diretores, então? E eu peguei os dados da rede estadual. A Priscila trouxe alguns dados da rede, que inclui a rede municipal e que foram tiradas pela Prova Brasil, mas são dados ainda, entendo que eu tenho alguma limitação para apresentar, porque ele foi tirado da Prova Brasil. Então, ele não tem ainda toda essa perspectiva grande. Eu trouxe, só para nós situarmos, os dados da rede estadual que eu consegui, consultando cada uma delas, e nós temos isso mais claro ali no Ministério. Mas digo também, concordo com os dados da Priscila, que a maior parte das nossas escolas municipais, elas são ainda por indicação, os nossos diretores. Tá? Bem, em relação, todos os nossos diretores são nomeados. Então, o diretor, ele é um cargo de nomeação da autoridade governamental. A definição dessa escolha dos diretores da escola, ela não está definida por uma lei nacional. O quadro é diverso, e nós vamos ver isso, e cada ente da federação institui os seus mecanismos para escolha, seleção ou nomeação dos nossos diretores. Oi? Pode. Mas há um respeito aqui. Daí eu já vou colocar a questão da autonomia, tá, e do Plano Nacional de Educação. Bem, o que acontece? Nós temos 6 estados que utilizam a eleição como forma de indicação dos seus diretores. Goiás, Mato Grosso, Piauí, Paraná, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul. Temos um estado que usa eleição e certificação, um estado que usa eleição e prova e outro estado que usa eleição, prova e certificação. Vejam, a eleição puxou lá do item primeiro 6, se somarmos a mais um com certificação 7, mais 4, 11, mais 2, 13. Tá? Da metade dos nossos estados usam a eleição combinada com um ou outro elemento. Por indicação, nós temos ainda 4 estados que usam a indicação. Esses estados também, às vezes, combinam indicação e eleição, indicação e entrevista. E temos indicação, eleição e entrevista, que é o caso do Rio de Janeiro. E indicação, prova e certificação. Vejam, ali na indicação nós temos, ela é mais diluída, mas tem vários ainda que usam a indicação. Em São Paulo, como o próprio professor Herman já colocou, é por concurso, é diferenciado, né, no resto do Brasil, e não responderam a esse questionário, a esses 3 estados. Então, nesse quadro, o que a gente percebe? Que nós temos lá a maior parte ainda, né, a maior parte por eleição. E depois distribuídos, mas de uma forma muito diversa. Não existe assim, uma lógica em relação a isso, a não ser que a eleição ela tomou bastante corpo. Quanto que dura o mandato de um diretor? Nós temos uma variação também, e nessa variação eu não consegui pegar dados muito claros, porque muitos deixaram em branco, ou seja, é porque esse dado ainda não está muito bem definido nos nossos entes da federação. O que foi colocado em discussão no Plano Nacional de Educação? Tá? Em relação, aí eu estou diretamente no PNE. O projeto que veio do Poder Executivo indicava, e ali, senadora, já coloca qual foi o indicativo que veio do Executivo, né, no primeiro projeto. Garantir, mediante lei específica aprovada no âmbito dos estados, Distrito Federal e dos municípios. Tá? Então, jogou para os entes da federação a nomeação comissionada dos diretores. Com o quê? Com base no quê? Critérios técnicos de mérito e desempenho. Bem, na sequência, quando o projeto foi para a Câmara, foi mudado um pouco a redação, mas se manteve os critérios técnicos de mérito e desempenho, a consulta pública e a comunidade escolar. E o indicativo da prova nacional, que seria um suporte dado em nível nacional para todos os entes.
Quando veio para o Senado, nós estamos nessa discussão dessa emenda feita, a 36, que retoma a garantia no âmbito da União dos Estados e Distritos Federais e Municípios, e também mantém o mérito, desempenho e participação das comunidades. Ou seja, a discussão no plano nacional tá nessa perspectiva. O que nós temos em termos do MEC, só me dá mais um minutinho, só para terminar, o que temos trabalhado em termos do Ministério da Educação. Entendemos que a formação do administrador escolar, que era uma figura, se a gente pegar aí a formação da pedagogia, lá ainda com a reformulação da LDB de 71, ou melhor, de 69, né, a 5540, que indicou daí para o curso de pedagogia a formação desses profissionais. Isso foi alterado, mas na LDB ainda se mantém que a formação dos profissionais da educação para a administração se faz em curso de pedagogia. E temos aí toda uma discussão da formação continuada em cursos livres, de extensão, aperfeiçoamento e especialização. O que nós temos no Ministério? Nós temos um grande programa nacional, que é o Programa Nacional de Escola de Gestores. Esse programa acontece desde 2003, só que ele se caracterizou mais como um curso de especialização e, portanto, muito distante do atendimento para todos aqueles diretores que a gente tem no Brasil. Esse programa, na realidade, foi posto em discussão esse ano, basicamente, e nós criamos no Ministério da Educação uma comissão para pensar o itinerário formativo dos diretores. O que seria necessário para essa formação? Então, foi incorporado esse programa Escola de Gestores. Nesse comitê gestor participa a Secretaria de Educação Básica, a Secretaria de Articulação com os Sistemas, o Instituto Joaquim Nabuco, o FNDE, que tem um processo de formação com os diretores, o CONSED, do qual, inclusive, eu fui presidente do CONSED, no Conselho dos Secretários de Educação, e a Undime, que seria dos dirigentes municipais de educação. Foi definido que nós vamos ter uma formação básica para todos os diretores, com o apoio das universidades, então é o item do itinerário formativo, a ideia de um curso de aperfeiçoamento, cursos de especialização, ou seja, nós incentivamos aí a formação do diretor, por entender que, para atender aquela dimensão da gestão democrática, é necessário que o professor tenha uma formação, mas é necessária também a formação continuada. E eu termino dizendo que ela parece ser um caminho que realmente constitui uma forma de aprimoramento dos nossos profissionais da educação para garantir a melhoria dos processos. Ela pode apresentar resultados que, ancorada no resgate, aí não podemos perder a perspectiva da gestão democrática, do direito social à educação e a compreensão dessa escola, de que escola é essa, é uma escola distinta, cada região, cada local, cada comunidade apresenta suas especificidades e, portanto, tem que escolher os seus dirigentes e exige, nesse processo de formação, a implementação de uma maior autonomia à escola, um envolvimento com esse projeto escolar mais democrático e com condições apropriadas para a melhoria da qualidade. Em síntese, o Ministério está aberto a dar apoio técnico e financeiro a um processo de avaliação, caso seja utilizado pelas secretarias municipais, mas não é a política do Ministério, no sentido de propiciar uma formação continuada necessária para esses profissionais que entram nessa administração dessa escola, na gestão desse espaço escolar. Então, são essas as contribuições que trouxemos, espero ter contribuído e estou aberta aí ao debate. Muito obrigada.